Olá a todos os amigos, clientes e parceiros do jornal RM Litoral. Todos nós sabemos que o Brasil é um país abençoado em volume de chuvas, águas, enfim. E justamente por estarmos nos aproximando dos períodos das chuvas fortes, estamos aqui hoje com o Joseph Vinkov. Ele é geólogo e assessor da Defesa Civil e vai falar bastante hoje com relação a todos os cuidados que nós devemos ter nesse período mais crítico no nosso país. Joseph, é um prazer enorme estar com o senhor aqui hoje. Obrigado, o prazer é meu. Obrigado pela oportunidade de poder estar divulgando o nosso trabalho e poder desmistificar muita coisa aí, né? E bater um papo que vai ser bem esclarecedor e edificante para todos nós. Certo. Joseph, considerando a posição geológica do Brasil, enfim, principalmente nas questões dos estados da região sudeste, interfere bastante para a inclinação de temporais? Os estados, assim, né? O Brasil como um todo, né? Por ser um país tropical, está próximo, assim, da linha do Equador, né? Tem bastante incidência, assim, de temporais, né? Basicamente no período do verão, né? Por ser um país bem quente. Então, os estados da região, assim, mais da porção leste, assim, do país, né? A porção sul do país tem bastante incidência de temporais, mas também nós temos a região norte, nordeste. Então, o Brasil como um todo ele tem bastante incidência de temporais, principalmente no período do verão, né? Há de se destacar o que se noticia, né? Os estados do sudeste do Brasil. Perfeito. Para complementar, em questão das cidades litorâneas do Brasil, o fato de elas estarem mais próximas do mar interfere também para esse indício maior de temporais, raios, chuvas, trovões, enfim? As cidades litorâneas, né, elas são cidades que são bem quentes, né, então durante o período do verão já concentram um período de chuva bem grande, né, e com isso acaba tendo também as questões das ACAS, né, que são a zona de convergência do Atlântico Sul, são corredores de umidade que se formam, né, basicamente ali na Amazônia e acabam vindo para o sudeste, né, onde há a formação de nuvens pesadas e essas chuvas elas acabam se concentrando com grande intensidade, né, e elas ficam ali durante dias e acabam trazendo alguns transtornos para as cidades. Além disso, tem as frentes frias, né, as frentes frias, muitas frentes elas vêm ali do sul, né, e acaba vindo pelo mar e acaba atingindo diretamente esses municípios, né, como é o caso do Guarujá. Muitas frentes frias nós recebemos aí vindo do mar e pegam o município basicamente sim de frente, né, e são chuvas intensas que ficam ali durante dias ou até mesmo poucas horas, que já é o suficiente para causar grandes transtornos. Entendi, perfeito. Relembrando agora, nós tivemos acontecimentos em Petrópolis, há alguns anos atrás, que morreram mais de 100 pessoas. Tivemos novamente em Petrópolis, né, esse ano. Tivemos no Nordeste, em maio. Tivemos no Guarujá, há 2 anos atrás, que morreram mais de 30 pessoas. E todas essas tragédias têm em comum o fato de serem regiões, tipo, beirando morros, áreas enfim, de encosta, né? Áreas de encosta. Perfeito. Obrigado pela correção. Imagina. Agora, como que nós podemos fazer para fazer que as pessoas entendam que elas não podem construir em áreas de encostas ou em cima de morros, ou, se não é possível, o que a Defesa Civil, todo o conjunto do poder público tem feito para tentar impedir esse tipo de construção? Perfeito. Questão do escorregamento, né, as chuvas intensas, elas vêm sendo cada vez mais noticiadas aí na mídia, né, em razão desses desastres, né, que vem ocorrendo, desses fenômenos que acabam virando desastres, né. Por que fenômenos? Porque o escorregamento ele é um processo natural da superfície da Terra, né, então ele é um processo geodinâmico, né, então ele vai ocorrer naturalmente com a chuva, então tendo casos ou não tendo casos ele vai ocorrer, porém a partir do momento que tem casos ali que acaba atingindo as pessoas, acaba virando desastre, né, é quando envolve vidas. Então esses desastres ele vem ocorrendo com cada vez mais frequência em razão dessas fortes chuvas, né, e
as áreas de risco dos municípios, basicamente sim, do município do Guarujá, né? A Defesa Civil, como um todo, vem efetuando as vistorias, não somente no período do verão, que é o período mais crítico para nós, mas também durante todo o ano, né? Por meio de um cronograma anual pré-estabelecido, a Defesa Civil do Guarujá realiza as vistorias preventivas. Nós temos 17 áreas de risco no nosso município e todas elas são vistoriadas todos os dias, 2 vezes ao dia. Então, hoje, como um exemplo, a equipe esteve no Morro do Macaco realizando vistorias no período da manhã e no período da tarde. Amanhã vai se proceder para uma outra área de risco para que a Defesa Civil consiga cobrir todas essas áreas igualitariamente ao longo de uma semana, né? E na questão de invasões, né, de combate a novas invasões, a Secretaria do município, né, a Secretaria de Defesa e Convivência Social possui uma diretoria, né, que é a Diretoria de Força-Tarefa, que ela realiza a fiscalização e contenção de novas invasões para que não ocorra um aumento expressivo dessas moradias em áreas de encosta, né? As moradias em encostas, ela pode ser ocupada desde que tenha um estudo prévio, né, com o responsável técnico habilitado para que possa realizar todo o estudo e assim realizar a ocupação, né? Então, nós sempre recomendamos aos munícipes que verifiquem os sinais de possíveis de escorregamento como prevenção, né? Que são trincas no terreno, degrau de abatimento, que é tipo uma escadinha, né? O terreno ele cede, então forma um degrau mesmo, então nós chamamos de degrau de abatimento. A questão de portas e janelas, né? Que antes da chuva ela abria e fechava com facilidade e depois ela começa a emperrar, tem alguma dificuldade. Isso é um possível indício de sinal de movimentação do terreno. O terreno movimentou e a casa teve um desnível e a partir desse momento você tem uma dificuldade, né? Muita água barrenta descendo sobre a encosta, mais do que o normal, né? Então nós sempre recomendamos o que? Ligue para a Defesa Civil por meio do número 199 ou 33554976. Mas, né, nós recomendamos o que? Sempre procure um local seguro e depois ligue para a Defesa Civil, né? Não fique na sua casa tentando ligar para a Defesa Civil. Busque sempre um local seguro, né? E aí nós sempre orientamos as pessoas, né? Não só durante as vistorias, mas também por meio do Facebook e Instagram, com avisos e alertas, dicas preventivas, né? O Instagram da Defesa Civil e Facebook é Defesa Civil do Guarujá. Então você digitando, você consegue ter o acesso a essas informações, né? E também nós distribuímos folders de material orientativo, tanto para os pais quanto para as crianças, né? Então nós realizamos assim afinco essas vistorias e intensificamos bastante a parte preventiva, né? Porque a Defesa Civil, o trabalho principal é a prevenção. Então, a partir do momento que nós realizamos essas vistorias, entregamos o material orientativo, conversamos com o munícipe, né? Tem que ter essa conversa tete a tete, né? Para a pessoa sentir também confiança da parte do poder público e se sentir, olha, eu estou morando numa área de risco, mas eu tenho noção e tenho conhecimento dos riscos do qual eu estou exposto. E a partir desse momento eu consigo me prevenir e tomar uma atitude de pronta resposta para que eu possa salvar a minha vida e a vida da minha família. Perfeito. Então concluímos que não é possível impedir que as pessoas morem em áreas de risco. Porém, existe um trabalho que está sendo feito de conscientização e instrução. Perfeito. Como é que é feito esse trabalho? Perfeito. É uma somatória de esforços, né? Então, tem partes da prefeitura como um todo, né? Tem diretorias que poderão até falar melhor sobre esse assunto. Tem pessoas que trabalham no combate de novas invasões, pessoas que trabalham na parte de assistência social, pessoas que trabalham na parte de habitação, promovendo moradias seguras, né? Prédios, como é que posso falar assim? Aqueles famosos predinhos, né? Então, tudo isso é uma somatória de esforços. Então, por parte da Defesa Civil do Guarujá, nós realizamos essas vistorias, né, como eu falei, essas orientações, tudo certinho para os munícipes, né, orientamos que evite de cortar o talude, né, ou seja, cortar a encosta para poder você construir, né, nessas áreas de risco, porque quando você remove essa vegetação, remove a parte da proteção superficial da encosta, você acaba deixando o solo exposto e ele fica muito mais suscetível ao escorregamento, né? Quando você remove essa proteção. Então nós falamos até para as crianças assim, durante palestras que a vegetação é como se fosse o guarda-chuva, né? Então ela protege o solo e não deixa que a água bata direto no solo, porque a partir do momento que essa água ela penetra diretamente no solo, o solo ele vai ficando encharcado, né? Cada vez mais pesado. Então ele vai ficando mais pesado, chega uma hora que por questão da gravidade ele acaba escorregando, né? Então esse é o processo do escorregamento. Então é um processo natural que com a chuva
a construção de área de risco, né? Você coloca uma casa ali sobre aquele local, você também muita presença de lixo, entulho, né? Então acaba ocorrendo o escorregamento. Então tem uma ação também da Defesa Civil, Secretaria de Obras, Secretaria de Serviços Urbanos, desculpa, realizamos também a questão de ação de zeladoria nos morros, que é a remoção de lixo, de entulho nas encostas, para que possa melhorar também a questão de saúde pública e também reduzir o número de escorregamentos, né? E vale ressaltar também a questão da prevenção, né? Que é o trabalho principal nosso. Agora, com o retorno das atividades escolares, a Defesa Civil vem realizando palestras, né? E o ano de 2019 foi o ano recorde de atendimento de palestras nas escolas, né? Então nós fazemos o atendimento de escola, de sala em sala, né? Escola em escola, nós não reunimos as crianças tudo num pátio, porque senão acaba virando, perdendo um pouco a atenção, né? Até porque são crianças, então muitas crianças juntas acaba não dando muito certo. Então nós fazemos a palestra em sala por sala, escola por escola, né? Então somente no ano de 2019 a gente atendeu quase 7.000 alunos. Então é um projeto que vai surtir efeito a longo prazo e também a médio e curto prazo, porque aquela sementinha que vai sendo plantada ali, ela vai ser repassada para os pais, né? Então muitas vezes o adulto, quando ele é corrigido por uma criança, ele aprende até mais fácil, né? E mais rápido, no caso. É verdade. Então a ferramenta principal é a instrução, a prevenção. A prevenção, a educação e a prevenção nas áreas de risco, principalmente. Perfeito. Nós estamos falando até agora sobre deslizamentos, escorregamentos, enfim. Mas existem também outros perigos que nós, nessa época, enfrentamos. Por exemplo, nós estamos numa estrada ou numa via, acontece de cair um temporal forte e em questão de minutos a gente fica alagado. Tem questão de raios, tem questão de ventos, enfim. Perfeito. Quais as precauções que a Defesa Civil pede para que o munícipe tenha em um momento desses, por exemplo, dele ser pego numa via de surpresa, né? Ou ele está em algum lugar e começa a ventar raios, trovões, enfim. Sim. É bem importante, né? Só como uma ressalva, o pessoal associa muito a chuva com escorregamento, né? Que é o que mais noticia, mas nós temos bastante problema também com inundação, alagamento, os raios principalmente, né? Antes de 2020, do desastre que cometeu a cidade, o fenômeno, assim, né, o evento climático que mais matava, era o que mais causava vítimas, no caso, né, era o raio. Então o raio era a principal ocorrência de vítimas na nossa cidade. Depois de 2020 passou a ser o escorregamento, né. A questão do raio é bem difícil porque nós recebemos uma população flutuante aqui no município do Guarujá, não só o Guarujá, mas todo o município da Baixada Santista recebe uma população flutuante enorme, né? Então são pessoas que vêm curtir as férias, vêm aproveitar com a família e gostam de ir basicamente direto para a praia, né? E essas pessoas, elas muitas vezes não detêm essa informação de questão de raios, né? De como se prevenimos às vezes também de afogamentos, né? Porque eles não têm praias naquela cidade, apesar de ter bastante raios no campo, né? Também é um do maior índice na parte assim da agropecuária, mas específico do Guarujá. As dicas que da Defesa Civil do Guarujá instrui, né, que passa para a população é a seguinte: quando você estiver na praia, assim, basicamente, né, e começar ao final da tarde, assim, até no período da manhã, começar a vir aquela nuvem preta, aquela nuvem escura, né, não espera a chuva chegar, né, a pessoa fala, quando a chuva chegar eu vou embora, essa frente ela vai passar. Muitas vezes o raio ele acaba ocorrendo, acaba se deflagrando antes mesmo da chuva, né. Então não espere essa chuva chegar, busque sempre um local seguro, né? Então evite ficar nos locais que dão aquela falsa sensação de segurança, né? Que é o que, a chuva está vindo, eu vou ficar embaixo do meu guarda-sol. Tem uma estrutura metálica ali, para você ser acometido por um raio é muito fácil, muito rápido. Você ficar embaixo de árvores, né? Então também é bem complicado, nós não recomendamos que você fique embaixo de árvores, embaixo de quiosques, de guarda-sóis, de tendas, né? De barracas. Então procure sempre um local seguro, um local fechado. Procure um mercado, um imóvel, um prédio, fique sempre num local seguro. E também não fique em varandas, né? Esses locais são locais de falsa sensação de segurança, né? Se você estiver dentro do carro e não tiver como sair, evite de tocar nas partes metálicas do carro, toque somente nas partes de borracha ali e não saia do carro e fique sempre ali, aguarde essa tempestade passar, né? E durante os alagamentos, né, as enchentes, se você tiver com o seu veículo, em hipótese alguma você pode tentar atravessar, né, esse alagamento, essa enchente, porque você não sabe o que tem ali embaixo.
Então tem bastante problema das pessoas que tentam atravessar com o seu veículo naquele local, acaba ficando com o carro preso ali, e muitas vezes, né, por questão das chuvas intensas, esse volume de água ele acaba subindo de maneira expressiva e muito rápido, né, e às vezes as pessoas elas não têm o treinamento específico para poder sair, né, do carro, às vezes a porta fica travada por questão da pressão da água, às vezes a pessoa não sabe nadar e pode causar até um problema, né, então você evita, antes da água subir, você tenta sair do seu carro, procurar um local seguro. Se você não conseguir um local seguro, você liga para a emergência, né, para o corpo de bombeiros, para poder fazer esse resgate o mais breve possível, né, e sempre tomar essas precauções, né. Aí vem a questão dos ventos, né, por quê? Porque a chuva ela nunca vem sozinha, então ela vem com raio ou ela vem com ventos, e aqui, basicamente, nosso município ela vem com raio e com vento, né, principalmente no verão. Então, os ventos também evita, né, de ficar próximo de árvores, de postes, estacionar seu carro também próximo de árvores, de postes, muros ali, você vê que tem alguns muros com problemas estruturais, evita de ficar próximo desses muros, ou marquises, embaixo de marquises, né, daquelas placas de outdoor também, que pode vir a desprender durante fortes rajadas de vento. Então a melhor coisa é você sempre procurar um local seguro, um local fechado, né, e você estando num local fechado, retire essas coisas da tomada, né, para que não ocorra curto-circuito, para que não tenha nenhum problema com seus eletrodomésticos. Perfeito. Retornando agora nas questões dos deslizamentos, quais os pontos principais que os munícipes devem observar em momentos de chuvas fortes nas encostas? Principalmente, né, são aqueles sinais claros, né, muita água barrenta descendo sobre a encosta mais do que normal. Então essa água barrenta expressiva é um indício de possível sinal de escorregamento. Além disso, trincas, degraus de abatimento no terreno, trincas no muro da sua residência, né? Portas e janelas que antes abriam com facilidade agora não estão abrindo mais, estão emperrando, cercas inclinadas, árvores inclinadas mais do que o normal. Então esses são sinais de indícios de escorregamento, né? Então nós recomendamos que você procure um local seguro, né? Se você mora numa área de encosta, você desça, procure um local seguro e assim faça contato com a Defesa Civil, né? Não fica fazendo contato com a Defesa Civil dentro da sua residência, procure um local seguro e faça contato com a Defesa Civil, né? Então verifique bem, né, esses indícios de movimentação de massa, acompanhe as redes sociais da Defesa Civil ali, porque são das chuvas, né? Então nós conseguimos monitorar em tempo real por meio dos pluviômetros as chuvas que vêm caindo no nosso município. Então nós conseguimos monitorar a intensidade da chuva a cada 10 minutos por meio dos pluviômetros automáticos, né, que são o coletor de chuva. Então nós conseguimos saber qual é a intensidade da chuva e assim promover, né, as vistorias em loco durante esses períodos mais críticos, né, que geralmente acontecem no período da tarde e no período da noite. Perfeito. Observou qualquer desses indícios, é irrevogável, tem que sair do local. Observando esses indícios, né, e esses indícios ele está ocorrendo com períodos de chuva, né, ou seja, teve um período de chuva forte pretérito ou está tendo um período de chuva no momento e não tinha antes essa rachadura no terreno, não tinha esse degrau, você tem que sair da sua moradia, procure sempre um local seguro e ligue para a Defesa Civil. Se você estiver inseguro, não sabe identificar, ligue para a Defesa Civil. Nós funcionamos 24 horas, temos agentes de Defesa Civil e geólogos para poder realizar essa vistoria e assim promover a vistoria em loco, né, e orientar o munícipe quanto às medidas mitigadoras que ele deve adotar ali no local. Perfeito. E quais os contatos? Como que os munícipes podem entrar em contato nesses momentos críticos, de perigo, enfim? Perfeito, né? O contato ele é feito por meio do número 199, então você liga no número 199, é gratuito, você vai ligar, o plantonista da Defesa Civil irá atender, irá realizar o chamado, e a partir daí a Defesa Civil ela funciona 24 horas, você consegue ter esse atendimento de imediato, né? Então, também nós temos o número 3355-4976, né? 3355-4976, que ele é um número também auxiliar do 199, né? Muitas vezes, durante fortes chuvas, muitas pessoas acabam ligando, então o número fica congestionado, então nós temos um outro como suporte, que também é realizado o mesmo atendimento normalmente, né? Então nós temos esses dois telefones, e além disso, nós temos também como forma de instrumento de prevenção, né? De alarme, de alerta, né? Como é que funciona? Você tem que mandar o seu CEP
Você cadastra o CEP no número 4099, você escreve 4099 e manda uma mensagem de texto com seu CEP. E é uma mensagem de texto gratuita, você não paga, e a partir daí você começa a receber os avisos em tempo real da Defesa Civil do Estado e da Defesa Civil do Guarujá também, que nós enviamos via SMS. Então é um instrumento a mais de prevenção para que as pessoas possam receber esses avisos e alertas e realizar uma evacuação ou uma atitude preventiva de maneira segura e adequada. Muito bom. Joseph, nós agradecemos, em nome do jornal RM Litoral e em nome dos munícipes, a sua disponibilidade de estar prestando esses esclarecimentos a nós. Muito obrigado, nós agradecemos a oportunidade de estar divulgando esse trabalho e foi um bate-papo bem bom assim, né, e edificante, e que possamos divulgar ainda mais essas mensagens orientativas. Muito obrigado. Um abraço. Nós nos colocamos à disposição por aquilo que vocês precisarem. Obrigado mais uma vez por ser um veículo de comunicação que possa atingir mais pessoas as nossas mensagens, além das nossas mídias sociais. Obrigado. Perfeito. Jornal RM Litoral, trabalhando em prol da população.